Quando estava ali embaixo adorando a Deus, eu fui lá atrás pegar uma água, e na volta eu vim observando, e olhando para vocês, a maioria aqui é jovem. Quem tem até 20 anos, levante sua mão. De 20 a 25, 25 a 30, tá, e não vou sacanear, só mais de 30. Eu estou com 40 já. Quem diria, um dia eu chegaria nos 40. Eu pensava, o dia que eu chegar nos 40 eu vou ser muito velho. Aí eu esses dias olhando para minha filha, está com 10 anos, eu disse, eu estou velho, porque eu cheguei nos 40, minha filha tem 10. Mas olhando para a grande maioria de vocês, começou a gerar dentro de mim um temor daquilo que Deus já fez na minha vida. Obviamente, se eu tenho 40, eu já tive os 20 que vocês têm, eu já tive os 25, os 30, óbvio, né, Tiago? Não precisa falar isso. Mas eu também tive, talvez, os mesmos desafios que vocês enfrentam hoje. Talvez vocês não... Eu até sofri mais que vocês. Eu tinha muita insegurança quanto ao futuro. E aí a gente olhando, né? Amanhã tem um casamento, já são um caso amanhã. E a pouquinho a Mirella falava, eu e ela conversávamos sobre o casamento do Jasson, e aí me vem um negócio, nossa, que legal. A gente vai ver o Jasson casando, e tudo aquilo que eu já vivi, desde o início, está começando. Quem é casado aqui? Levante a mão. Tá? Quem vai casar aqui? Levante a mão. Pouca fé. Alguém optou pelo celibato? Levante a mão. Tá, mas então quem não é casado, levantou. Quem é, levantou, e os que não levantaram? Gente, está faltando fé para vocês. É uma bênção ser casado. E quando nós casamos, eu tinha 21 anos, a Mirella tinha 19. E muito fomos criticados. Vocês são muito jovens para casar. E aí eu fiquei pensando, não, mas vamos lá. A Mirella achou um homem da vida dela, jamais achará uma pessoa como eu, então casa logo. Foi o que ela fez. Ela seguiu meu conselho. Não, brincadeira, é eu que pensei assim. Por que eu vou esperar mais tempo? Eu estou com a mulher perfeita, aquilo que eu sempre sonhei, que Deus me deu, né, nos convertemos juntos. E aí, olhando para vocês, eu fiquei pensando, daqui uns dias alguns vão casar, e vai começar aquelas lutas que a gente tem na vida, casado ou não casado. E aí eu lembro que, nossa, a gente era realmente jovem quando a gente casou, só que a gente passou por muita coisa já desde cedo, isso nos trouxe maturidade. Só que sempre algo nos acompanhou, que é a fé. A fé no Deus que nós servimos. Porque desde o primeiro dia em que Deus tocou meu coração, já brotou, instantaneamente despertou o desejo de servir a Deus. E com o passar dos anos, eu fui aprendi pela palavra, mas aprendi muito na prática, que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Aí eu fico pensando e pergunto para você, com relação à nossa insegurança que a gente tem quanto ao futuro, todos nós temos, eu também tenho inseguranças quanto ao futuro. Todos os dias nós não sabemos o que vai acontecer, só que a palavra fala que nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, basta o dia de hoje para o seu próprio mal. Mas se for para escolher o teu futuro ser comandado por ti, tu tem essa opção, ou ser comandado por Deus, tu tem essa opção, qual tu escolhe? A 1 ou 2? Levante a mão, sim, 1 ou 2? 2? Tá, beleza. E assim, quer uma dica? Sirva a Deus, cuide das coisas de Deus, se rasgue pelo Evangelho, canse o seu corpo pelo Evangelho. Eu vi a gurizada aqui, estavam lá na porta recepcionando, estavam ontem ali com os olhos correndo aqui, ó, de tanta fumaça que vinha no olho, mas estão aqui servindo a Deus de novo. Eu tenho convicção que Deus está preparando o futuro de vocês.
E quanto mais vocês cuidam das coisas de Deus, mais Deus vai cuidar das coisas de vocês. É uma troca. E a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, ela é perfeita e também é agradável. Então eu quero falar sobre fé. Para que o nosso futuro, para que tudo aquilo que tu tem orado, que tu precisa de respostas quanto ao teu dia a dia, quanto ao dia de amanhã, quanto aquilo que tu precisa tomar de decisão, para que a tua vida esteja de acordo com o plano de Deus, você precisa começar a ver as coisas como Deus vê. Geralmente, nós estamos muito longe daquilo que Deus quer. Geralmente. A palavra diz, todos já ouvimos eu não lembro agora onde é que está, daqui a pouquinho me vem na cabeça, que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quantos já ouviram falar sobre isso? Todo mundo fala. Não, orem para que, e aí fala, ore para que o Senhor levante, trabalhadores para a sua seara. E esse dia eu estava refletindo nisso. Essa palavra é uma palavra que está no presente. A seara é grande, e os ceifeiros, os trabalhadores, são poucos. Isso sempre foi assim. Isso é assim. Eu espero que que não continue sendo, que venha mais trabalhadores para a seara. Mas a gente percebe que são poucos aqueles que se dedicam totalmente para o reino, para o evangelho. Então, gurizada, eu incentivo vocês, faça isso. Doe o teu tempo para o Senhor. Doe o teu tempo para Deus, para servir a Deus, para estar em comunhão. Eu lembro que antigamente a gente tinha aquelas cadeiras brancas, quando eu fiquei 8 anos sendo líder de jovens, e aí de vez em quando, perto do Natal, a gente reunia todo mundo, e dele saponáceo e esponja naquelas cadeiras, ficava tudo arrebentado, lembra, né, Mádia? Mas era uma alegria, que vinha toda agorizada. Tinha alguns que sempre escapavam, mas tinha uns que sempre estavam firmes. E aqueles que sempre estavam firmes, lavando cadeira, arrebentando seus dedos. Depois, lá em fevereiro, iam essas cadeiras para o retiro, arrebentava ainda mais os dedos, as costas, ficavam tudo acabado. Esses são os que estão hoje servindo aqui em cima. Esses são os que Deus está levantando para levar o evangelho. Então, nós precisamos ver as coisas como Deus vê. Então, se você quer ter a tua vida de acordo com o plano de Deus, você precisa começar a ver como Deus vê. A concordância de Strong, ela define a fé como certeza, convicção, persuasão ou confiança. Tudo isso em Deus. Certeza em Deus, convicção em Deus, persuasão em Deus e confiança em Deus. E lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 1, se você quiser abrir. Eu trouxe minha Bíblia, mas vou ficar com o auxiliar aqui. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É a certeza de uma coisa que eu espero. Se eu espero, eu não estou enxergando. Mas se eu tenho que enxergar as coisas como Deus vê, como eu vou enxergar uma coisa? Começa a fazer um pouquinho de sentido. A fé, eu estou esperando algo que eu tenho, a certeza de algo que se espera. Eu recebi uma palavra do Senhor, eu vou esperar. Eu não estou vendo, mas os olhos da fé me apontam. A convicção de fatos que a gente não enxerga. Então, normalmente quando a gente vai falar em fato, é algo que aconteceu. Fatos que não se veem, é totalmente por fé. E quando nós temos que enxergar as coisas como Deus vê, nós estamos falando do plano espiritual, olhando lá para frente. Eu não estou enxergando, mas eu sei que lá tem. Porque lá Deus colocou o meu objetivo. Anote isso. 2 componentes da fé. Crer no coração e
confessar com a boca. Quem faz evangelismo aqui nas ruas, nas escolas, enfim, levante sua mão. Se você é um evangelista, e todos nós precisamos evangelizar, eu não estou dizendo agora só de praças, mas certo dia você vai parar na frente de uma pessoa, vai falar do amor de Deus para ela, e você vai mostrar para ela que ela precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. E lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, diz o quê? Se com a tua boca tu confessares Jesus, e no teu coração tu creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Veja, esses são dois componentes de fé. Eu não estou vendo Jesus. Eu recebi uma informação que alguém me passou de um fato que aconteceu, que foi lá na cruz. Eu não estou vendo. E a pessoa está me falando sobre uma salvação, sobre uma eternidade que um dia eu passarei o resto da vida. Não é resto porque não tem fim. É algo que não tem mais fim. E eu já tentei pensar nisso, me dá um desespero se eu penso. Eu desisti. Porque não é assim, nunca mais acaba. É assim. Então, eu recebo essa informação e eu estou ali crendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E se com a minha boca eu confessar isso, eu falar isso diante de uma pessoa que estará ali comigo, eu serei o quê? Salvo. A palavra diz que a fé, aliás, a salvação, ela não é por obras, ela é por fé. Então, para que eu seja salvo, requer que eu tenha fé. E dois componentes da fé é crer no coração e confessar com a boca. Romanos, no capítulo 10, 10, um seguinte: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aí existe uma sequência para que a fé seja colocada em prática. Primeiro devemos crer e depois falar. Olha o que diz em Marcos, no capítulo 11, verso 23. Abra lá, vai esperar. Para mim está prontinho aqui. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Olha que interessante. Primeiro nós devemos crer. Se eu crer no meu coração, a gente está aqui nessa posição, a gente olha lá para aqueles dois morros, da cidade de Dois Irmãos. Se eu crer no meu coração, e dizer, monte, saia desse lugar, e vá até Tramandaí, e lança-te no mar, ele vai. Óbvio que isso aqui é uma ilustração, mas para mostrar que o tamanho que a nossa fé pode chegar. Por que a gente não faz isso? Porque eu não consigo crer que se eu chegar diante dos dois morros ali, vou parar ali no bairro São José, vou olhar para cima, morro, sai e vai para lá. Eu não consigo crer que isso vai acontecer. Então, por isso que não houve dentro de mim essa convicção. Não adianta eu falar, vai ser só da boca para fora. Enfim. Agora, há uma diferença entre ter fé e apenas citar a palavra, sem crer no coração. Muitas vezes eu já percebi pessoas que têm medo, estão com medo de uma situação e começam a citar a palavra. E essa repetição, ela pode sim representar um medo. Pode sim representar um medo. Então, acaba sendo vãs repetições. E a base disso é o medo e não a fé. E às vezes essas constantes citações da palavra são apenas uma tentativa de convencer as outras pessoas. Mas eu não convenço a mim mesmo. Então, temos que ter cuidado. Agora, a fé, falamos há pouquinho, que precisamos enxergar as coisas como Deus enxerga, se quisermos ter a nossa vida de acordo com o plano de Deus. Então, a fé, ela requer visão.
para que a gente vença, nós temos que ver as coisas como Deus vê. Fale para quem está do teu lado: tu quer vencer? Então veja as coisas como Deus vê. Guarde isso. Lá em Provérbios 29:18 diz o seguinte: não havendo profecia, ou seja, visão, o povo se corrompe. Nós como cristãos, nós precisamos conhecer as promessas. E como é que eu faço para conhecer as promessas de Deus? Bíblia. Bíblia. Ah, pastor, mas eu converti há pouco tempo, comecei a ler a Bíblia há pouco. Até eu saber todas as promessas de Deus. Olha só, deixa eu dizer um negócio para você. Se você talvez conhece somente uma promessa de Deus até hoje, talvez você se converteu hoje de manhã, e aí recebeu uma Bíblia, foi lá e leu, e viu, tem uma promessa aqui de Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Essa única promessa que tu conhece, que tu conheceu nesse exato momento, ela pode despertar dentro do teu coração tamanha fé, que a tua família será salva com uma palavra apenas, com uma promessa apenas. Eu não sei se todos sabem, mas fazem, deixa eu ver, 2006, 16, 10, 4, 16 anos, que existe um trabalho dentro lá da FEBEM. Alguém sabe que existe trabalho aqui da nossa congregação? E quando a gente iniciou esse trabalho, eu ainda era líder de jovens, estava começando lá em 2006. Eu lembro que algumas pessoas, não, mas eu não tenho como ir junto lá, porque eu conheço muito pouco a Bíblia, como é que eu vou pregar? Eu lembro que o Marlon era líder de jovens naquela época também, e o Marlon vai até hoje, lá na FEBEM, todas as quartas-feiras, todas as quintas-feiras agora, e ele disse: cara, deixa eu te falar um negócio. Por menos que tu saiba, aquilo que tu sabe pode fazer a diferença na vida daqueles jovens e transformar a vida deles. Então vai. E aquilo me marcou. Essa é uma visão de fé. Deus tem uma visão de fé para cada pessoa, para cada situação. E Ele espera que a gente gradativamente vá se alinhando à vontade dEle. E que a gente possa concordar com a visão de Deus sobre as coisas. E nós, quando concordamos com Deus e a sua palavra, nós fazemos cumprir a vontade de Deus na terra. Mateus 18:19, abra lá. Mateus 18:19, em verdade também vos digo, que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Mateus 6:10, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Vejam que é uma palavra de visão, uma palavra de fé. Agora, eu quero trazer um alerta para você. O diabo, o nosso inimigo, ele vai desejar a todo instante te destruir. Ele anda ao nosso redor, como um leão faminto que ruge, esperando uma brecha para nos devorar. Qual é a brecha? É o pecado. E ele está louco para te destruir. E quando o pecado, tu dá acesso ao pecado na tua vida, ele entra e ele pode te destruir. Só que ele pode, se tu permitir. Porque um dia nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados. E a palavra fala que todas as manhãs, ou seja, diariamente, as misericórdias de Deus se renovam sobre as nossas vidas. Ah, pastor, mas então quer dizer que dá para dar uma pecadinha assim, depois eu me arrependo? No momento em que nós fazemos isso, já de caso pensado assim, a palavra fala que já não há mais sacrifício, já não resta mais, o sacrifício de Jesus, tu está invalidando, então cuidado. Agora, se você cair, imediatamente arrependa-se,
Vai vir vergonha, sim, vem vergonha. E que bom que venha vergonha. Mas quando vem a vergonha, aquele sentimento de culpa, se você está na rua, enfim, aonde você está, faça isso imediatamente. Se você está no teu trabalho, vai para o banheiro e ore. E peça perdão. E quando vamos lá, a gente vive dias difíceis, vivemos. E aí durante os nossos dias acontecem desafios, não acontece? Momentos que nos trazem ansiedade, né? Momentos que nos trazem, eu, por exemplo, no meu trabalho, eu passo por muitos momentos de ansiedade, porque eu trabalho sob forte pressão por resultado, e tem hora que não acontece a coisa, e aí começa a vir as circunstâncias, e quando nós concordamos com as circunstâncias, ou seja, aquilo que nós podemos enxergar com nossos olhos naturais, nós estamos concordando com o inimigo. Que muitas vezes essas circunstâncias elas são contrárias à vontade de Deus. E nós precisamos lembrar que eu estou focado lá na frente. A minha visão de fé me mira lá para aquele extintor. Eu sei que lá que eu vou chegar. Lá no fundo. E se eu olhar daqui reto, eu vou começar a dizer, mas aí eu vou ter que pular aqui. Então, dá para pular. Mas tem as cadeiras. E agora, travei. Ou se eu estou aqui, eu tenho que ir reto, está lá. Aí eu olho, mas agora tem essa circunstância aqui na minha frente. Não vou conseguir, porque eu preciso chegar e... Não, se a minha visão está lá, eu vou fazer a volta por aqui. Se tem as cadeiras que vão me atrapalhar, eu vou fazer a volta por ali, e eu vou prosseguir. E eu vou em direção ao caminho que Deus me orientou. Essa é uma visão de fé. Amém? Como é que nós vamos obter essa visão de Deus? Busque a Deus com relação à visão dele, né? Aí vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho de relacionamento com outras pessoas. Veja bem, nós estamos falando sobre ver as coisas como Deus vê. Agora pensa numa pessoa aí que te ofendeu recentemente, ou que fez algum mal para ti, ou... Tem que ser uma pessoa, não pode ser uma situação. Pensa aí. Ou hoje, algum dia... Mesmo que tu já tenha perdoado, mas pensa aí numa pessoa, ou melhor, pensa uma pessoa chata do teu trabalho. Mas sempre tem, né? Sempre tem um xarope. Às vezes não está nem no nosso setor, está em outro, mas sempre tem o chatão aquele. Ou uma pessoa da tua família, às vezes, que tu quer evitar. Mas olha só, quando nós formos orar por essa pessoa, primeiro nós devemos orar por ela, né? A nossa oração não pode ser tipo assim, Senhor, faça com que essa pessoa seja como eu quero que ela seja. Não. Se Deus está nos pedindo para ver como Ele vê, nós vamos obter a visão que Deus tem, e nós vamos começar a ver a pessoa como Deus a vê. E como é que Deus vê essa pessoa? Da mesma forma que Ele me vê. Por mais que ele seja um chato, talvez ele me ache chato. Por mais que ele seja qualquer coisa, ele é um pecador, ele precisa de arrependimento, e ele precisa de salvação. Pastor, mas ele já é convertido, ele precisa desenvolver a salvação. Dá para entender? Ou seja, enxergar as coisas como Deus enxerga, requer visão de fé. Enxergar as coisas como Deus enxerga, requer visão de fé. Abra lá em Isaías, no capítulo 55. Isaías 55, no verso 8. Diz o seguinte, para a gente entender que a gente é diferente de Deus, o nosso pensamento é diferente. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, no nosso natural, nós jamais alcançaremos isso. Nós jamais alcançaremos enxergar as coisas como Deus enxerga. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós temos limitações,
nós julgamos o tempo inteiro as pessoas e achamos que elas são erradas e nós sempre estamos certos. Esta é a realidade. Agora, você pode vir me dizer, mas eu não consigo ter fé para crer. Tu não sabe, pastor, o que eu estou vivendo. Eu estou lá com um problema no meu trabalho, algo precisa mudar no meu trabalho, eu tenho uma promoção para receber, e esse é um caso que está acontecendo comigo hoje. Eu estou há 5 anos esperando algo que me prometeram um dia. 5 aninhos. Aí eu vou olhar para isso e dizer, vou fazer corpo mole. Não. Eu baixo minha cabeça e trabalho. E Deus me sustenta. Porque uma coisa eu aprendi, não é o meu dinheiro que vai mudar a minha vida. É legal ganhar mais? Com certeza. Eu vou ter um pouquinho mais de conforto, alguma coisa assim. Dá para ir jantar mais uma vez fora. Dá para ir num sushizinho legal de vez em quando, dá para ir numa churrascaria. Se eu ganhar um salário maior, vai dizer, não dá para comprar uma carne um pouquinho mais cara para o churrasco? Dá. É bacana. Agora, depender disso, a nossa dependência está no alto, em Deus. Então, se talvez você se encaixe com isso de sim, você não tem fé, eu quero te dar um conselho. Comece a citar a palavra de Deus. Porque citar a palavra de Deus vai renovar a tua mente. Fale lá na tua casa mesmo. No trabalho cuida, porque às vezes as pessoas não entendem. Mas na tua casa, no teu momento, no teu devocional, no teu momento com Deus, enfim, cita em voz alta a palavra de Deus. Você vai estar pregando para você mesmo. E você precisa de fé, por exemplo, para a cura de alguma enfermidade. Receber uma notícia de, sei lá, um familiar, alguém próximo, um amigo está doente. E é algo relacionado à saúde. E aí você olha, eu não tenho fé. Acho que a pessoa vai morrer, e agora? Como é que eu vou orar por isso? Então, se você não consegue ter fé, você procura na palavra versículos que estão relacionados à cura. Por exemplo, quando fala que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras fomos sarados. Ali fala sobre cura. Então, olha o que diz lá em Salmo 103. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Então, eu estou ali com um sofrimento, uma notícia ruim, uma circunstância que eu estou enxergando com os meus olhos, mas Deus diz, tu tem que enxergar as coisas com os meus olhos. É uma visão de fé que eu quero te dar. E tu vai orar por essa pessoa, e tu vai começar a orar na tua casa, e talvez aquilo não venha dentro de ti, e você começa a citar. Salmo 103, 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. 1 Pedro 2,24. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos ao pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. E se você fica repetindo isso, você vai falando, mas você vai se ouvindo, e você vai internalizando dentro do seu coração, e vai trazendo para a sua mente, até a ficha cair. Isso não são vãs repetições, porque você está diante de um momento que requer fé, e você repetindo a palavra para si mesmo, você vai estar ministrando para você mesmo. E quando estamos citando a palavra, nós estamos edificando a nossa fé. Essa repetição, preste atenção, nesse ponto, esse fato de estar repetindo ainda não é fé. Ainda não é fé. Eu estou pregando, estou pregando para mim mesmo, mas estou falando, lembra que falamos sobre as promessas, devemos conhecer as promessas de Deus? Aqui nós estamos vendo um caso de saúde, que requer orar por cura, mas sobre as promessas, se você está orando por alguém que precisa se converter, vá para a palavra, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aí eu vou pensar, tá bem, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E aí tu começa a orar e colocar diante de Deus, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e também a tua casa. E quando tu vai
falando sobre isso, isso ainda não é fé, mas tu vai começar a crer. E quando tu creu lá no teu coração, e tu preferiu com a tua boca, como falamos lá naquela questão da salvação de Romanos 10, 9, a partir dali, a fé se consolida. E você vai começar a agir por fé. Dá para entender? Levante a mão se você está entendendo. Amém. Senão ia começar tudo de novo. E olha o que fala em Romanos, no capítulo 10, verso 17. Vou esperar vocês abrir, eu estou muito rápido. Romanos 10. Romanos é fácil de achar. Coloca o dedo ali nos 3/4 da Bíblia. Acharam? Romanos 10, verso 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Pastor Isaías tem um livro que fala sobre isso. A fé vem por ouvir. E quando, se não tem ninguém que fale para você, fale você mesmo. E você começa a repetir. Então, quando a nossa mente ela é renovada pela verdade, a palavra de Deus ela é a verdade. E quando ela é verdade absoluta. Então, qualquer coisa que você precisa agir com fé, você começa a citar a palavra de Deus e a sua mente vai sendo renovada. E quando a verdade entra, ela cai para o teu coração. E quando ela cai no teu coração, e tu crê, e tu profere, a fé entra em ação. Amém? Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Algo importante também, Deus chama, lá em Romanos 4, já que estamos em Romanos, vamos abrir lá. Romanos 4, 17. Eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Espera aí que eu já vou explicar isso. Eu quero me deter a essa parte aqui. Chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Na verdade, Deus não vai chamar coisas que não são como se não fosse. Calma aí que eu já vou explicar. Vou dar um exemplo. Se eu estou doente, certo? Sei lá. Eu, nesse ano, no início do ano, tive Covid em fevereiro, em março tive dengue. A Covid passou vergonha perto da dengue, no sentido de agressividade. Aí estou eu lá mal, com dengue, eu estava mal. Deus é livre. Eu não recomendo ninguém, não pegue dengue. Aí tu vai dizer, tá pastor, mas como é que eu não vou pegar dengue? Eu vou andar com aquelas roupas de apicultor na rua? Talvez você não pega, porque lá não passa. Não pega dengue, é horrível. Tá, mas aí estou eu lá, 50 graus de febre. Não, estou brincando, já teria morrido. Mas a sensação que dá é essa, tudo dói, tudo. O cabelo dói. Se tu arrancar o cabelo, tu botar ele aqui, ele vai continuar doendo aqui. É algo... Aí eu vou chegar e vou dizer, não, eu tenho fé, eu não estou doente. É isso que essa palavra quer dizer. Né? Eu não posso dizer, não estou doente. Eu estou chamando algo que é como se não fosse. E a palavra ali está dizendo... Deus chama a existências coisas que não existem, como se existissem. Aqui eu estou tentando dizer que algo que existe, como se não existisse. Dá para entender? Estou confundindo um pouquinho a cabeça de vocês. Mas, onde entra a fé aqui? É eu chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu não aguento mais essa enfermidade. Eu preciso ser curado. E aí eu vou olhar, mas eu não tenho fé. Então eu vou repetir aquelas... eu vou olhar para a palavra, eu vou precisar ir na palavra de Deus. O que a palavra fala sobre a enfermidade? Aquilo que nós já falamos, eu vou trazer sobre a minha mente.
E aí eu vou ministrar para mim mesmo, eu vou repetir, a fé vem por ouvir, eu estou falando e eu mesmo estou ouvindo. Talvez não preciso nem falar em voz alta, mas quando eu estou falando, quando estou lendo a palavra, o Espírito Santo começa a falar em mim, e a pregação vai entrando, e quando eu crer, eu vou dizer, eu estou curado. Eu estou chamando à existência algo que não existe. A fé, ela não ignora a realidade. Ela crê que a palavra de Deus é mais poderosa. Anote isso. A fé, ela jamais vai ignorar a realidade de qualquer coisa. Mas a fé te leva a crer que a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer coisa. Amém? Eu vou correr, porque eu já falei demais. A nossa responsabilidade quando nós cremos, todos nós quem crê no Senhor Jesus como Salvador? Amém. E quando nós entendemos isso e temos uma vida de visão por fé, nós temos uma responsabilidade de crer na palavra. Assim como o Senhor se responsabiliza pelo cumprimento da sua palavra, nós também temos uma responsabilidade quando ficamos firmes na fé. Devemos nos manter em comunhão com Deus, para guardarmos a sua palavra dentro do nosso coração. Como fazemos isso? Separando tempo de comunhão com Ele. E como eu faço isso? Orando, louvando, mantendo nosso coração fixo na palavra. Se você quer ficar firme, faça isso. Tenha uma vida de oração. Ontem à noite nós estávamos aqui reunidos com muitos casais. Tínhamos 36 casais ontem aqui. E nós falamos sobre orar juntos. E como a oração, claro, a maioria de vocês ainda é solteiro, você precisa desenvolver o hábito da oração individual. Mas depois que casa, procure desenvolver esse hábito já desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Investir tempo com o Senhor vai aumentar o teu desejo de ver o cumprimento da palavra. Se tu investir tempo com Deus, na tua intimidade com o Senhor, o teu desejo de que se cumpra a palavra vai aumentar exponencialmente. Se tu investir o teu tempo em congregar, se tu investir o teu tempo em estar à disposição para fazer qualquer coisa pela obra, chega aqui e pergunta, Raul, o que tem para fazer? Eu quero ajudar. Seja para arrumar uma cadeira. Ontem nós estávamos com aquelas cadeiras todas bagunçadas. E no final eu olhei, não, mas nós não podemos deixar assim, nós temos que deixar preparado porque amanhã tem outro culto. Mas o pessoal usa no meio. Não, mas aí no sábado tem outro culto, então alguém vai ter que vir fazer. Com isso estamos fazendo a obra de Deus. São coisas simples, e se cada um de nós fizermos um pouquinho, nós estamos preparando a congregação para receber as pessoas. Imagine uma pessoa que amanhã no culto vai chegar pela primeira vez e ver aquelas cadeiras todas bagunçadas, aí na hora de começar o culto tem alguém correndo ali, isso passa uma visão de desorganização. Alguns dias atrás, no mês de agosto, Deus colocou algo no meu coração, quando a gente foi fazer o jantar de casais, nem sei se foi agosto ou julho, e aí a gente precisava da cozinha. Aí eu fui olhar, mas a gente está rateando um pouquinho aqui nessa cozinha. Vamos dar uma reformadinha. E a gente se juntou, fizemos um mutirão ali, e ficou top. E aí Deus falou comigo, se nós não cuidamos dos bastidores, se nós temos, ou melhor, se eu tenho um cuidado com os bastidores, esse cuidado vai ser refletido da plataforma para frente. E assim nós que temos um chamado para ministrar a palavra de Deus, e desejo que todos vocês recebam o chamado de Deus, não só para ministrar a palavra, mas para aquilo que Deus tem planejado para ti. O nosso bastidor está lá em casa, é o ponto que minha casa fica ali para cima. O teu bastidor está em casa.
A visão de fé. Se Deus te chamou para fazer algo, Ele está colocando dentro de você uma visão de fé. Tu vai olhar, não, mas eu não sei tocar instrumento, eu não sei cantar, eu sou desafinado. Daí talvez Deus não vai te chamar para cantar. Deus Ele sabe das coisas. Mas tu é totalmente desafinado. Até dá, eu conheço, tem cantores que eu sei, né, por amigos meus, pastor, amigo meu que me disse, que não tinha nenhuma afinação, mas foi lá e usa totalmente técnicas, e é bem famoso. Mas, tá bem, e Deus ungiu. Agora, Deus vai te chamar naquilo que Ele quer fazer. Então, aceite o chamado de Deus. Só que, quando tu vai olhar para ti, eu vou dar um exemplo. Nós casamos em 2004, eu e a Mirella. E aí, a partir do momento que eu casei, o pastor disse, bom, agora eu quero te convidar, tu está apto para servir a ceia. Tu já era obreiro aqui, mas agora tu é casado, tu pode servir a ceia junto. Então eu subir na plataforma. Naquele tempo a gente ficava todo mundo aqui em cima com a bandejinha assim. Não sei quem é do tempo da Temeleiro. Gravatinha. Lembra? Tempo que usava gravata ainda. O fato de subir e todas as pessoas estarem olhando para mim, eu já ficava vermelho. Todo constrangido. Eu ficava aqui, ó. Sabe o que o pastor Paulo fez comigo? No segundo culto, 2 meses depois de casar, tinha ceia. Estou eu aqui atrás, né? Todos os obreiros assim, pastor. Tiago, vem cá. Tu ora pelo pão. Largou o pão na minha mão e saiu andando. O meu estômago foi parar nas costas. Só que ali Deus já tinha falado comigo, tu vai servir a Deus, tu vai me servir, te dedica a minha obra. Aí se eu vou olhar, eu não estou pronto. Mas Deus colocou em mim uma visão de fé. Deus passou a colocar em mim, enxergar as coisas como Ele enxerga. Então não tenha medo. Invista tempo em servir ao Senhor. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Não vou avançar mais, que eu já falei muito tempo. Nós queremos orar. Leve contigo essa palavra. Leve contigo essa visão. Se sairmos daqui nessa noite e você conseguir compreender aquilo que eu vou resumir agora, do que nós já falamos, eu me dou por satisfeito e entendo que a missão que me foi dada por Deus essa noite, de trazer a palavra a cada um de nós, foi cumprida. Não esqueça, a fé precisa primeiro crer, depois falar. Então, se você precisa orar, se você estiver diante de uma pessoa que está enferma, se você estiver diante de uma pessoa que precisa entregar a sua vida para Jesus, se você estiver diante de uma situação que você mesmo precisa resolver, você primeiro precisa crer. E se você tem dificuldade de ativar essa fé em você, você começa a buscar na palavra e começa a ler a palavra e repetir para você mesmo. E no momento em que no teu coração você crê, você libera essa palavra. E ali, a partir daquele momento, a sua fé irá transformar vidas. A sua fé irá transformar circunstâncias. A sua fé irá salvar pessoas. Não é que depende de ti. Não é isso. É que Deus precisa usar alguém para salvar outro alguém. E que seja aquele momento onde tu estiver diante dessa pessoa. Se você estiver diante de uma dificuldade no seu trabalho, uma decisão que você precisa tomar, busque na palavra o crer. E depois ore. E depois fale com a sua boca.
e diga: Deus, eu creio. Eu quero dizer para vocês que em todos os momentos de dificuldades que nós passamos dentro do nosso casamento, da nossa vida depois que casamos, desde o dia que eu conheci Jesus, em todos os momentos que nós colocamos diante de Deus, primeiro nós cremos e depois nós oramos juntos. Em nenhum momento sequer Deus nos desamparou. Então eu quero te animar para que você coloque o seu futuro nas mãos do Senhor. Talvez você ainda não está definido qual vai ser sua profissão. Busque em Deus. Ah, pastor, mas para ti é tão fácil falar. Eu sei que não é fácil, mas aí entra a fé. Está entendendo? Cuidado. Eu vou falar mais uma vez. O diabo está a todo momento querendo te derrubar. O diabo está a todo instante querendo abalar a tua fé, colocando obstáculos na tua frente para impedir que você ande. De preferência obstáculos mais altos do que esse, obstáculos que vai tapar a tua visão. Mas que se você fizer uma espiadinha para cá, você vai continuar e você vai se dar conta que é só passar por aqui e você vai. Siga a sua jornada, siga os seus caminhos diários, buscando ao Senhor. Amém? Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti neste momento, Pai. Nós abrimos, Senhor, o nosso coração. Abrimos, Senhor, a nossa mente, para que possamos crer na Tua palavra, Senhor. E tudo aquilo, Senhor, que precisamos enfrentar, que precisamos lutar nos nossos dias, que seja até mesmo no dia de hoje, nós queremos colocar a nossa fé em Ti. Nós queremos, Senhor, colocar a nossa fé na Tua palavra. Nós queremos receber de Ti, Senhor, a visão que Tu tem, a visão de fé. Nós queremos ver as coisas como Tu vês, Senhor. Nós queremos, Senhor, que a Tua vontade se manifeste nas nossas vidas, no nosso futuro. Eu te peço, Senhor, que Tu venha abençoar o trabalho de cada um. Eu te peço, Senhor, que Tu venha abençoar os estudos de cada um, Senhor. A formação, Deus. Que Tu venha livrá-los do mal, Senhor. Que Tu venha livrar cada um desses jovens do pecado, Senhor. Do engano, do erro. Que Tu venha livrar, Senhor, de todo o mal, de tudo aquilo que o diabo tem investido na juventude, Senhor, para afastar dos Teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Amém.